programa Turismo e Esporte de hoje você vai conferir a segunda parte do episódio que homenageia Curitiba, a capital do Paraná faz 332 anos. Viva! No episódio anterior, você começou a assistir sobre a estrutura que a cidade oferece com excelência para o treinamento de alto rendimento do ciclismo. Eu mostrei para vocês duas modalidades, o ciclismo de pista e o BMX Racing. Hoje vamos conferir o ciclismo de estrada com o campeão pan-americano desta modalidade e no mountain bike traremos um professor, atleta, campeão e treinador. E para fechar, um bate-papo e um charmoso café com a temática do ciclismo. Então, senta aí que lá vem história. Eu vou pedalar para mostrar para vocês a próxima modalidade, o ciclismo de estrada. Estamos um pouco à frente da divisa de Curitiba com São José dos Pinhais. É a Estrada da Roseira. Liga a BR-277 ao município de Piraquara. Não poderíamos ter um cenário mais bonito com a barragem de Piraquara 2 nos abraçando para receber esse curitibano campeão pan-americano de estrada e campeão brasileiro de pista, Otávio Gonzelli. Estão vendo que eu tô ofegante, né? É, tá rindo, né? Um pouquinho só. Parada para resenha, essa parte é boa, né, da resenha. Otávio, primeiro, muito obrigada por você estar assim, abrilhantando o meu programa, um super campeão como você. Obrigada pelo tempo, né, que você está aqui dedicando, que eu sei que o teu ritmo de treinos é assim, frenético, é todos profissional. Eu que agradeço estar podendo participar aqui desse programa com você. E falando em treino, como é que é a tua rotina de treino? Você é de Curitiba mesmo? Sim, nasci aqui em Curitiba, treino todos os dias, 7 dias por semana. Tem um descanso ali, um descanso a cada 15 dias, 20 dias, mas todos os dias a gente tem treinos, às vezes 2, 3 treinos no dia. E a estrada, na modalidade estrada. Estrada. Quantos quilômetros você roda por semana? Por semana? Gira em torno de 650 a 800 quilômetros por semana. Haja estrada, hein? São horas. E você varia bastante os percursos? Sim, vario bastante, porque se você ficar sempre andando na mesma estrada, chega a ficar monótono, né? Verdade. Mas aqui em Curitiba é ótimo para poder treinar, porque tem várias estradas vicinais, então dá sempre todo dia dá para escolher uma estrada diferente para poder treinar. E tem montanha também? Tem muita montanha. Tem a Serra do Mar. Tem bastante sobe e desce. Se quiser Serra Longa, a Serra do Mar ou a Serra da Graciosa, são bons treinos de ser feito. E faz tempo que você começou?
no ciclismo? Faz profissional? Profissional. Comecei a competir em 2017, mas comecei a pedalar em 2016. Que legal. E para o nosso público aqui, só uma curiosidade que talvez seja uma curiosidade para você também. Esse lugar aqui que a gente parou, ele é um lugar muito especial porque ele faz parte da cultura do ciclista curitibano e talvez até paranaense, porque isso aqui era um antigo bar que a gente parava, não tinha muitas opções, e era o bar do Zambão, que foi um senhor que ele aprendeu a amar o ciclismo também. Então, de tanto receber os ciclistas profissionais, que naquela época eram só ciclistas profissionais que treinavam, a gente não encontrava muitos entusiastas do ciclismo de estrada, né, pelas cidades. Então, ele acabou ficando um entusiasta também, né, um apaixonado pela... E infelizmente está fechado aqui. Felizmente fechou, mas muito legal saber dessa história que tinha, dessa cultura dos ciclistas antigamente, né? Então, olha, Otávio, eu te agradeço mais uma vez, te desejo aí muito sucesso na tua carreira, você que é super jovem, você tem 23 anos. 23 anos, né? Quase assim o que eu tenho de ciclismo, né? E então te desejo muito sucesso e que você tenha sempre essa disponibilidade, essa generosidade, essa simpatia e companheirismo aí com todo mundo. Muito obrigado, vou estar sempre disponível aqui para poder estar com vocês. Então eu vou te acompanhar mais um pouquinho, tá? Posso? Vamos lá, claro. Então, vamos lá. Notaram alguma coisa diferente agora aqui no nosso episódio? Eu troquei de bike para mostrar para vocês agora a última modalidade do ciclismo do nosso programa, o mountain bike, o mais popular, muito divertido e o que tem mais conexão com a natureza. Vamos lá? Quem me encontra agora no Parque Barigui, que é localizado no coração de Curitiba, é o professor e atleta do mountain bike, Jair Pisolar. Que divertido! E aí, o que essas trilhas entregam para quem está no treinamento de alto rendimento? Legal, aqui a gente tem uma variedade bem bacana de terrenos que vão fazer com que você pode aprimorar a técnica muito em raiz, off-camber, subidas técnicas, subidas em curva, terreno escorregadio, subidas com raiz, alguns drops bacanas e descidas de um mini downhillzinho que você pode aprimorar também a sua pilotagem de uma maneira bem particular. E quais são as opções aqui de quilometragem? Quilometragem aqui você consegue fazer mais de 7 km por várias trilhas, né? Daí tem alguns circuitos mapeados pelo Strava, que é o antigo XCO que a gente fazia, que ele tem 5 km, que a gente usa mais a parte aqui do outro lado.
E aí tem outras opções de acesso que você, com níveis mais tranquilos, que você pode iniciar, pode fazer um aquecimento e daí evoluir para as pistas mais técnicas que é lá em cima. E para as competições, para as provas que existem hoje no Brasil, no Paraná, até o Metropolitano aqui em Curitiba, quanto de treinamento faz um atleta? Qual que é a quilometragem no XCO, que é o Cross Country, que é uma modalidade do mountain bike? No XCO ele precisa ter um volume de quilometragem semanal de quanto? Então, ele é uma modalidade bem específica, né? Quando você, para rodar num metropolitano, que é o XCM, que é o Marathon, você tem que fazer uma quilometragem muito mais alta, né? Aqui no XCO, você não mede muito por quilometragem, você mede mais por tempo de prova. Então, por exemplo, uma prova de elite vai durar em torno de 1h30. E aí, dependendo do tamanho da pista, eles fazem um número de voltas, dependendo do quanto tempo ele faz nessa pista. Então, muda um pouquinho a maneira disso. E aí você tem uma ideia, você vai fazer um treino de XCM, você vai fazer aí uns 60 km, você vai ter uma média aí perto de 30 km por hora, acima de 20 a 30 km por hora. Aqui dentro você vai fazer um treino de 2 horas, você vai ficar numa média de 10, 11 km por hora. Bem diferente. Então você vai trabalhar muito mais a força, a técnica, né? E isso vai agregar muito ao XCM e o XCM ajuda na parte de VO2 para melhorar a parte de volume, para você daí ter condições de andar bem também no XCO. Então, acho que a gente já conversou muito. Vamos pedalar mais? Pois é. Mais trilhas no Barigui. Mais trilhas no Barigui. Mountain bike tem mais isso, né? Que a gente estava falando, que é a conexão com a natureza. A gente está lembrando, a gente está no meio da cidade, da capital do Paraná, no Parque Barigui, no coração da cidade, um parque super central e no meio do mato, barulhinho de água. Parei aqui para mostrar para vocês, olha que lindo, um portal natural. Que delícia, hein, professor, de trilhas aqui no Parque Barigui. E olha, isso aqui agora eu achei muito interessante, porque depois do pedal a gente pode tomar um cafezinho, tomar uma água, almoçar, porque a gente gosta de pedalar, mas a gente gosta também de comer. Professor, muito obrigada pela companhia aqui nas trilhas e agora vamos falar um pouquinho de você, que você tem uma história muito legal com a bicicleta. O professor Jair, ele foi atleta, ele é atleta ainda e ele é treinador, professor e tem algo que eu muito admiro em você, que ele é professor de uma ONG de crianças. E vamos lá, fala aí para todo mundo, que eu já conheço, mas fala aí para eles
um pouco da tua história, do teu currículo. Fala dos títulos, professor. Pode mandar, manda bala. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Jair Solato, eu sou catarinense, mas eu estou aqui já desde uns 40 aninhos, então me sinto em casa, né? E aí quando eu vim para estudar aqui, eu acabei, pelo trabalho, estudo e tal, acabei me tornando atleta de atletismo. Aí competi até 2010. Deixou a bike de lado? Não, mas sempre era meu meio de transporte. Sim. Fiz faculdade, estudo, sempre fui através da bicicleta. Tudo a minha locomoção, conheci todas as regiões com a bicicleta. E aí pratiquei o atletismo de alto rendimento até 2010. Fui 7 vezes campeão estadual pelos Jogos Abertos em Santa Catarina, mais umas 4 aqui no Paraná. Cheguei a 4º colocado do Nacional, no Decathlon, que era a minha modalidade. E aí Conta depois aí, o que disso, é Decathlon? Decathlon? Para quem não sabe ainda. Uma modalidade que compõe 10 provas. 10 provas. Isso, são 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos, 110 com barreiras, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1.500 metros rasos. No final ainda corre? Corre 1.500 metros rasos. Não é para qualquer um, hein? Então, essa era a minha trajetória. Eu competi isso até 2010, e que o meu corpo permitiu. Depois, lógico, né, a idade precisei tirar o pé. E aí a bike, como sempre teve junto, eu pratiquei de 91 a 96, quando meu filho nasceu. Triatlon também, né? Fiz uma trajetória boa de triatlon. E aí depois acabei voltando pro Decathlon mais uma temporada, que é daí até 2010. E depois disso, então, daí acabei, sim, tendo a bicicleta como a minha continuidade, longevidade dentro da atividade esportiva. E esse que ela é bem democrática, né? Você hoje tem até a bike elétrica, que você não precisa fazer tanta força e acompanhar seus colegas e se divertir ao máximo, né? Então a bike aí se tornou o meu principal esporte depois da aposentadoria no atletismo. E ela me segue até hoje. E como técnico professor de ciclismo? Então, apesar de ter começado, me dedicado mais ao mountain bike depois disso, né? Mas eu tive uma de insistir, né, de você curtir, estar na natureza com a bike, esse envolvimento me apaixonou de novo. Aí eu deixei da bike speed, que como a gente começou na speed, fui para o mountain bike. Nossa, me encantei com estar no meio do mato, de estar na trilha, de barro, de diversão. E aí com isso acabei aprendendo o XCO, né, que é a modalidade que a gente pratica aqui dentro do parque. Não só ela, né, que dá para todos os níveis, né, desde passear nas trilhas aqui de baixo pavimentadas até as pavimentadas dentro da mata, que com subidas, mais dificuldade, e as trilhas de iniciação até alto rendimento, que você consegue fazer tudo nesse local. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco, então a gente volta para você. Pega o gancho, né? Para você falando dos teus alunos e atletas, vamos falar então dessas trilhas aqui dentro do Parque Barigui. São mais de 5 quilômetros de trilhas mapeadas, desenhadas, de alto nível, que você consegue desenvolver um treinamento, desenvolver técnicas, aplicar técnicas para alto rendimento. Confere, isso mesmo. Aqui dentro, então, a gente conseguiu... a minha preparação para 2018, que eu fui para o Brasileiro, e consegui a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro, foi treinando aqui e alguns outros pontos aqui dentro da cidade, que tem mais pistas, mas essa é a central, né? Nosso quintal. E que muito central. Nossa, é fantástico. Central. Outra, seguro, porque você não vai estar disputando isso com carro, né, espaço com carro, com outros. É praticamente pista para você brincar à vontade, né? Só sugiro que sempre venha acompanhado, nunca sozinho. Ótima dica, professor. Sim, porque bike você pode ter um acidente ou escorregão, alguma coisa, é bom sempre estar pelo menos em dupla, né? Todos os alunos que eu entendo como que eu faço os personal bike,
não adianta o aluno ser forte, ter uma boa média, né, ser resistente. Mas primeiro ele precisa dominar o equipamento, a técnica, para daí estar seguro para você estar em alta velocidade, fazer curvas, né, retomadas, aprender a usar o equipamento, o limite do equipamento, o limite das curvas, o limite do terreno. Tudo isso a gente consegue fazer aqui dentro de uma forma espetacular. Prof, muito obrigada. Parabéns pela tua história, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada pela companhia hoje aqui, por dividir com a gente aí um pouco da tua história e da tua experiência. Valeu. Legal, show de bola. E a aniversariante Curitiba também proporciona ao ciclista estruturas de ciclomobilidade. Elas que eu vou te mostrar um café, uma história e um final para o nosso episódio de hoje. O Beto Madalosso, proprietário do Magrela Café, é empresário do ramo da gastronomia e também é cicloviajante, triatleta e ciclista. Nada mais perfeito, nada combina mais com o ciclismo do que o café. É algo já cultural, acho que é uma cultura que a gente vê muito na Europa. Chegando aqui no Magrela Café, eu vou confessar para vocês que eu me sinto em casa, eu me sinto acolhida, não só pelo cardápio, mas por toda a temática. E quem está aqui comigo é o Beto. E aí, Beto, é bem isso mesmo, né? E você conseguiu trazer e traduzir maravilhosamente bem esse conceito do café e da bike aqui para o Magrela. Como que foi essa ideia? Parabéns primeiro, né? Obrigado, seja bem-vindo aqui. Que bom receber vocês. Pessoas que cultuam, né? Eu falo que a cultura da bike está aqui dentro. Assim, quando eu comecei a pensar nesse café, até eu conversava com o arquiteto, assim, não, mas é um café que vai ter o tema da bike, mas não é uma rota de ciclista. Daí ela falava assim, não, o tema é a bicicleta, você não vai receber ciclista, a pessoa vai entrar no culto, né, da bike, do ciclismo, mas não é que ela é necessariamente ciclista. Enfim, isso aqui nasce, eu tinha esse espaço vazio aqui, eu queria ocupar a entrada do restaurante, né, tem um restaurante caro que fica ali, a gente tem espaço vazio, e eu queria poder usar. E eu, numa viagem, fiz para o Canadá uma viagem, e todo dia de manhã, eu estava com a Júlia lá, e todo dia de manhã a gente ia num café que chamava Islands, que era um café que tinha o surf, né, porque Islands se referia ao Havaí, e tinha o surf como também conceito, como pano de fundo e tal. E eu olhei para aquilo e falei, puta aí, ó, ele tem um tema, era lindo o lugar, eu falei, isso aqui é uma coisa que eu consigo fazer uma coisa parecida lá em Curitiba, só que o meu tema não é o surf, apesar de eu adorar surf também, mas não é o surf, o meu tema é o ciclismo, que eu pedalo muito, sempre pedalei, e vou dar essa cara de ciclismo pro café. E um dia, conversando com a minha irmã, Gi, pô, tô aqui com vários nomes, né? Eu acho que pode ser gregário, né? Essas coisas que tem a ver com ciclista, né? Pode ser... Gregário, para quem não sabe, no ciclismo de estrada é aquele ciclista que trabalha para o ciclista principal fazer a chegada e ganhar. Aí pensei Tour de France, pensei Mont Ventoux, pensei essas coisas que são das grandes voltas. E aí ela olhou para mim, não, vai chamar de Magrela. Sim, pá, do nada. Assim, eu falei, tá bom, vai ser Magrela e tal, porque é uma palavra mais nossa. A gente sempre chama de bicicleta de Magrela. Verdade. E ficou Magrela, Grande que é um nome sacada. um pouco engraçado, assim, né? E tá aí, tá com essa cara aqui. E o ciclismo tem a ver, né? Você fez a comparação com o surf, o ciclismo, porque você pratica o ciclismo. Muito. E Muito. já foi triatleta? Ainda pratica algum esporte do triatlon? Talvez não. Eu pratico os três, eu não tô mais em competições, mas assim, eu nado, pedalo e corro. Ó, eu sempre nado. Então, eu sim, sempre estou fazendo alguma coisa. E o ciclismo, assim, a bicicleta, eu não posso nem chamar de ciclismo, porque naquela época a gente andava de bicicleta quando era criança. Mas assim, eu lembro que meus primos, que eu sou vizinho dos meus primos ali no restaurante, e eles eram um pouco mais velhos que eu, eles ganharam uma moto lá, andavam de moto quando tinham uns 18 anos ali e começaram a fazer trilha.
E eu não tinha moto, eu era mais novo e meu pai não me dava tal da moto, né? Moto de trilha, assim. Então eu comecei a fazer os caminhos que ele fazia de moto, andavam lá 100 km, 80 km no final de semana, eu ia de bicicleta. Eu tinha uns 15, 16 anos, ia com um amigo meu, a gente fazia o final de semana inteiro trilha de bicicleta, longa distância, né? Porque a gente, eu nasci em Santa Felicidade, e Santa Felicidade está muito próximo da região metropolitana de Curitiba. Então essas cidades ali, Campo Largo, Almirante Tamandaré, onde tem essas trilhas, eu estava ali na porta de casa. E tudo isso você trouxe para esse café. Eu tento colocar aqui um pouco desse ar que a gente sente quando a gente está pedalando, que é essa cara, né? Essa marca aqui, não sei se todo mundo conhece, mas a ideia dessas bolinhas, além de representar o grão de café, ela representa a camisa do escalador, que é o campeão, do Tour de France. Quem lidera os pontos de montanha. Que a camiseta mais bonita do ciclismo é essa, né? E normalmente é o cara que ganha o Tour também, é o cara. Ele divide daí a camisa. Mas então, ótimo, obrigada por você ter dividido aqui o teu tempo, a tua história, contado um pouco da história desse café, que realmente a gente se sente em casa quando chega aqui, os amantes do ciclismo se sentem em casa e não tem lugar melhor então para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. Então vamos fazer aqui um brinde, né? Valeu. Um brinde ao ciclismo, um brinde à bicicleta. Deixa eu ver meu canudo, eu vou mexer. Um brinde a todos os esportes que a Curitiba, né, que está fazendo aniversário, consegue proporcionar aos curitibanos como nós. Sem álcool esse, né? Para poder pedalar depois. É verdade. Curitiba faz 332 anos, a capital do Paraná que oferece estruturas para o treinamento de alto rendimento para a formação de campeões. Curitibanos que nos orgulham representando a cidade, o estado e o país com as modalidades deste esporte espetacular de duas rodas. Nas pistas, nas estradas ou nas trilhas, a cidade de Curitiba oferece com excelência tudo que os atletas precisam para atingir o máximo das suas performances. Viva a capital paranaense que está de aniversário e viva o esporte curitibano. Até o próximo episódio.